Olá pessoal, na aula de português dessa semana, nós vamos realizar algumas atividades sobre pequena grande história. Vamos só dar uma olhadinha nessa imagem aqui da introdução do capítulo. Estão as crianças aqui sentadas na mesa, cada uma com um livro, né? Uma aqui, Contos de Fadas, A Princesa e o Sapo, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então são contos, né? São historinhas. São livros de história, né? São contos de literatura. Então, de início, neste capítulo, você vai estudar uma narrativa ficcional. Então, narrativa é uma contação de história, uma história contada envolvida na ficção, né? Ficção pode ser uma história imaginária, pode ser, né, algo inventado. Algumas questõezinhas aqui na roda de conversa. Você gosta de ler contos? Então, vocês vão colocar aqui. Vocês gostam de ler contos? Gostam de ouvir? Tá? Os contos são narrativas, reais ou imaginárias? Vocês acham que os contos são reais? Contam histórias reais? Ou são imaginárias? Contam histórias da imaginação? Contos de fadas? Né? Vocês vão escrever. De que tipo de conto você mais gosta? Então, quais são os contos que você mais gosta? São contos que falam conto de fada, histórias de fadas, princesas, contos de enigma que tem algo para ser descoberto, que tem uma ficção, tem um drama ou um mistério, ou contos, né, jacosos. Então, vocês vão falar qual tipo de conto vocês gostam, tá? Daí depois a D. Lembra-se do último conto que você leu? Se vocês lembrarem do último conto que vocês leram, vocês vão escrever aqui, tá bom? Depois, a 2 a gente não vai fazer porque não está presencial para resolver a tabelinha, preencher, fazer a pergunta para vocês. Mas a 3. Você sabe o que são mini contos? Já ouviu algo sobre eles? Contos são histórias, né? Narrativas. Imaginárias, reais. Mini, que são pequenos contos, né? Então, aqui o textinho. O mini conto é um texto curto e conciso. Então, é uma história curta, só que objetiva, clara. A escolha de palavras ajuda o leitor a preencher as lacunas do texto por meio da imaginação. Então, conforme você vai lendo, o conto leva você a imaginar a história, enxergar as cenas, o personagem, tá? E pode ocorrer várias interpretações, depende de cada um que está lendo e está imaginando. Pessoal, como atividade, na página 22, vocês vão realizar a leitura do mini conto com o título O Sapo Moderno, tá? Uma adaptação para os tempos atuais. Então aqui tem o conto sobre o sapo moderno, tá bom? E vocês vão responder as questões envolvidas. Questão número 2, da página 23. Questão número 3, número 4, 5, tá bom? E a gente vai fazer junto a questão número 6 e 7, tá? Então aqui eu vou lendo e vocês vão respondendo, tá? Na página 25. Complete as frases escolhendo uma das palavras que estão entre parênteses. Então, vai falar sobre o textinho que vocês leram. A história é narrada sob o ponto de vista de um. Quem está narrando a história? Tem duas opções. Narrador, personagem. Então, quem está contando a história é um personagem da história. Ou quem está contando a história é um narrador observador, é alguém de fora contando sobre o personagem, contando a história. Então, nós temos nesse conto do sapo moderno que o narrador é um observador. Então, ele não está dentro da história, ele está só contando por fora, está observando. Então, coloquem aí, narrador, observador. A B. O personagem central dessa história é
Um sapo ou uma menina? Vocês vão ver que é um sapo. C. O sapo moderno é uma narrativa escrita em primeira pessoa ou terceira pessoa? Pessoal, como o narrador ele é observador, ele está fora da história, ele está contando a história, então é em terceira pessoa, tá? D. A história se passa na cidade ou no brejo? Vocês vão ver, né? Vocês leram que ela se passa na cidade. E. O conflito gerado dessa história se deve ao fato de o sapo ter se declarado um. O sapo, ele é enfeitiçado ou é um sapo falante? Vocês vão ler, né? Vão entender a historinha e vocês vão perceber o quê? Que ele foi enfeitiçado. Então, aí a resposta daí é um sapo enfeitiçado. A F. O conflito foi resolvido quando o sapo resolveu. Então, quando ele resolveu o conflito, o que ele resolveu? Ficar na cidade ou desistir da modernidade e voltar para o brejo? Então, quando que acabou o conflito? Quando ele ficou na cidade? Não, né? Quando ele resolveu desistir da modernidade e voltar para o brejo. Então, voltou ali para o lago. Ok? Para finalizar o 7, leia os seguintes fatos sobre o texto: o sapo moderno e indique de acordo com a legenda em que momento acontece. Pessoal, então um conto, uma história, ela é dividida em 3 partes. O início da história, que fala dos personagens, a situação ali inicial. O meio da história, que vai dizer o que está acontecendo, uma situação, uma aventura, tá? E o fim da história, que resolve o problema, que tem um desfecho em relação aos personagens e a situação ocorrida no meio da história. Então, um conto tem o início, o meio e o fim. Toda história tem isso, né? Início, meio e fim. Então, a gente vai colocar letrinha I quando acontece no início, M no meio e F no fim. A tiara da menina caiu em uma valeta. Quando que a tiara da menina caiu em uma valeta? No início, no meio ou no fim? No meio da história, então coloca a letrinha M. O sapo resolveu deixar o brejo e viver na cidade. Quando que isso aconteceu? Que ele resolveu deixar o brejo e viver na cidade? No início da história, então letra I. A menina brincava no parquinho do condomínio sem saber que era observada pelo sapo. Então, quando que a menina estava brincando no parquinho sendo observada pelo sapo? No início da história, então é letra I. A menina não acreditou que o sapo era enfeitiçado. Então, quando que aconteceu isso? Que ela não acreditou que ele era enfeitiçado? No fim da história, então é letrinha F. O sapo tirou a tiara da menina que havia caído na valeta. Quando que ele fez isso? Recuperou a tiara? No meio da história, letra M. O sapo resolveu voltar para o brejo. Quando que ele resolveu voltar para o brejo? No fim da história, então é letrinha F. Pessoal, para essa semana então é isso, tá? Só aqui, colocando as letrinhas para vocês, tá? Então, boa aula, pessoal. Abraço.